Olá! Vamos mergulhar hoje num caso que abalou uma comunidade inteira lá no mundo antigo. É, assim, uma história e tanto sobre pecado, orgulho e um tipo de justiça comunitária tão, mas tão severa que até hoje a gente se pergunta qual é o limite para um grupo proteger seus próprios valores. Bom, vamos direto ao ponto. O cenário é a cidade portuária de Corinto, um lugar super agitado. E bem ali, uma pequena comunidade cristã se viu no meio de um escândalo público. E não era um escândalo qualquer não, era um tipo de transgressão que chocava até mesmo pelos padrões daquela época. Então, que ofensa era essa tão chocante? As fontes nos contam sobre um caso gravíssimo de imoralidade sexual. Os gregos tinham até uma palavra específica para isso: porneia. E como a gente vê aqui na definição, isso não era nenhum segredo, era de conhecimento público. Pensa bem, um ato que não só quebrava as regras da comunidade, mas também ia contra as leis judaicas e os costumes romanos. Isso não era mais só um problema interno, virou uma crise de identidade pública. Mas é aqui que a história dá uma virada assim totalmente inesperada. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo do caso, o que mais deixou ele chocado não foi o pecado da pessoa em si. Foi a reação bizarra, para dizer o mínimo, da própria comunidade. Pois é, em vez de lamentar, de tentar corrigir a situação, a comunidade estava orgulhosa. Sim, é isso mesmo, orgulhosa. E a pergunta que não quer calar é: por quê? O que leva um grupo a se orgulhar de uma coisa dessas? O esperado seria luto, tristeza, né? Mas o que aconteceu de fato foi arrogância. A interpretação que se tem é que eles confundiram completamente as coisas. Eles começaram a ver a própria omissão não como fraqueza, mas como um sinal de que eram mente aberta, de liberdade espiritual. Chegaram ao ponto de se gabar da sua tolerância, quando na verdade deveriam estar de luto. É de cair o queixo. Já que a comunidade local não fez nada, Paulo resolveu intervir. Mesmo de longe, ele usou a autoridade que tinha e pronunciou uma sentença, e olha, não era uma sentença nada leve. Essa frase é forte, né? Chega a assustar. Mas o que ela quer dizer de verdade? Não é um desejo de morte física, de jeito nenhum. É a aplicação de uma forma bem específica de disciplina da comunidade. E aqui vem o ponto mais interessante. Esse ato de expulsão, que parece tão duro, na verdade tinha um objetivo surpreendente: a redenção da pessoa. Este processo todo mostra que a ideia não era só punir, mas curar. Era como um remédio amargo, sabe? A intenção final era levar ao arrependimento e, lá na frente, a restauração completa daquela pessoa dentro da comunidade. Para justificar uma medida tão drástica, Paulo usou uma metáfora que todo mundo naquela época ia entender na hora: a do fermento. Esse provérbio antigo era a chave do argumento dele. A mensagem era muito clara. O orgulho da comunidade e a tolerância com o erro não eram um probleminha isolado. Eram como fermento, sabe? Com o poder de contaminar toda a massa. A conclusão disso é muito forte. A saúde do grupo inteiro estava em jogo. Manter a integridade não era só uma opção, era uma condição para a própria sobrevivência da identidade daquela comunidade. Ok, mas essa regra de julgamento vale para todo mundo, em qualquer lugar? Paulo foi bem específico nisso, definindo os limites da responsabilidade da comunidade. E essa distinção aqui é fundamental. A comunidade tinha sim a responsabilidade de lidar com os problemas internos entre aqueles que se diziam irmãos que faziam parte do grupo. Agora, o julgamento de quem estava fora, bem, isso era deixado para Deus. E para deixar bem claro quão sério era o assunto, a instrução foi radical: nem mesmo comer junto com a pessoa. Numa cultura onde compartilhar uma refeição era um sinal de aceitação, de comunhão, esse era o sinal máximo de separação. Era um afastamento total. Então, no fim das contas, tudo se amarra. A disciplina tinha esse propósito duplo. De um lado, proteger a saúde do grupo inteiro, e do outro, servir como um chacoalhão, um chamado bem sério para que o indivíduo refletisse e voltasse para o caminho. E é com essa grande questão que a gente termina. Um ato de disciplina tão severo seria uma negação da compaixão? Ou quem sabe, de forma paradoxal, a sua expressão mais difícil, mais necessária e, no fundo, mais amorosa? Uma pergunta que, com certeza, continua muito relevante.